Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química, e hoje a gente vai falar então sobre fatores que influenciam a variação da entalpia, né? Então vamos lá, pessoal. Quais são os fatores que influenciam a variação, tá? O que são esses fatores então? Primeiro fator, quantidade em mols de produto e de reagente, tá? Então a quantidade em mols vão influenciar no fator, né? Então a variação para 1 mol é diferente da variação para 2, 3, 4, 5 mols, né? A reação varia em função da concentração de cada um dos seus participantes, tá? O aumento da concentração provoca o quê? Um aumento proporcional da variação da entalpia, certo? Segundo, estados físicos de produtos ou reagente. Então, o estado físico de cada um deles também influencia, tá, nessa variação. Substâncias no estado sólido provocam variações, né, da entalpia maiores do que dos estados líquidos, né? E essas são maiores do que no estado gasoso. Como assim, professor? Vamos pegar então aqui a reação da água, que a gente já viu lá na aula passada. Então, ó, observe o seguinte. Vapor significa o quê? Estado gasoso, certo? Então, vapor gasoso. Qual que é a variação da entalpia para essa formação quando a gente tem eles no estado gasoso? Menos 243. Então, lembrando que é uma reação exotérmica. E se for no estado líquido? Menos 286, ou seja, vai aumentando. Gasoso é menor, líquido é maior, e sólido maior ainda. Então, se estiver no estado sólido, menos 292. Então, influenciam que o estado físico, tá, tem essa influência direta. Terceiro, estado alotrópico de produtos ou reagentes. Então, alótropo significa o quê? Substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Então, elas são simples, porém, são formadas pelo mesmo elemento, mas tem uma diferença entre elas. Cada estado alotrópico, então, tem um valor de entalpia distinto, como, por exemplo, tá, o carbono. O carbono, como o grafite e diamante, ele tem uma variação. Então, é o mesmo elemento, mas a gente tem estados alotrópicos, ou seja, mesmos elementos, mas com formações diferentes. Então, vamos ver a questão deles abaixo, ó. Grafite e diamante. Então, são dois derivados do carbono, mesmo material, que tem variação, então, distinta. Ó. Observe para o grafite. Qual que é a variação da entalpia no caso do grafite? Menos 393. E no caso do diamante? Menos 395. Então, o mesmo elemento, ou seja, substâncias alotrópicas, né? Então, a gente tem variações diferentes, certo? E quarto, por último e não menos importante, a gente tem a temperatura, pessoal. Então, se a gente está trabalhando com temperatura, tá, com variação dessa questão de temperatura, então se a gente aumenta ou diminui, isso vai influenciar diretamente. Por isso que tem aquela questão de condições normais de temperatura e pressão. Então, se a gente modificar isso daqui, a gente vai estar modificando essa variação. Certo, pessoal? Então, esses são alguns dos fatores que influenciam, vamos dizer assim, os principais fatores que têm uma influência diretamente nessa questão da entalpia. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e espero vocês nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau, pessoal!